Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E nós estamos iniciando o nosso Hora da Educação, que dessa vez traz uma mensagem muito especial com esse tema provocativo, né, relacionado à reprovação escolar. E para estar batendo um papo comigo nesse encontro, eu convido o nosso diretor da escola Marechal Arthur, que fica no Parque Presidente Vargas, o professor Francisco Almeida, mais conhecido como Chiquinho, e daqui para frente eu vou te chamar de Chiquinho. E quero te agradecer por ter topado estar com a gente aqui nesse nosso bate-papo. Você que tem uma história muito linda quando a gente fala de educação, Chiquinho. Seja muito bem-vindo à nossa Hora da Educação. Boa tarde, obrigado. É uma história de superação. Superação. E fica à vontade. E é difícil contar essa história sem se emocionar. Pois então, você fique bem à vontade para trazer suas emoções, trazer as informações, trazer a sua história. E eu quero começar, Chiquinho, trazendo aqui um dado interessante, né? A gente tem discutido na nossa rede municipal de educação, sobretudo depois da pandemia, o impacto que nós tivemos em relação à aprendizagem dos alunos. E essa aprendizagem ela ficou muito comprometida nos anos que nós tivemos, de 2020 e 2021, que naturalmente se levou a todo o país, né, a ter uma chamada aprovação automática, onde o aluno, mesmo sem ir à escola, ele acabou sendo aprovado, justamente para não responsabilizar esse aluno. Mas a gente sabe que na nossa rede municipal é sempre muito comum, né, o debate sobre aprovação automática e reprovação automática, ou seja, a reprovação dos estudantes, como se a reprovação fosse algo que levasse o aluno reprovado a aprender mais. E na sua história você traz um currículo, por assim dizer, de reprovações. Em quais anos escolares você foi reprovado, Chiquinho, durante o seu período de estudo? Eu tive muita dificuldade no início, tive muita dificuldade mesmo, e eu consegui, na segunda série, fazer 2 vezes pela dificuldade, consegui passar para a terceira, para a quarta. Quando eu cheguei em 1980, no liceu, na antiga quinta série, eu senti muita dificuldade e fui reprovado. E aí eu começava a ouvir aquela conversa assim, você não dá para estudo. E eu insistente, falei, eu vou conseguir, fiz de novo a quinta série em 81 e fui reprovado de novo. Mas eu não desisti. E aí eu fiz a quinta série de novo no Nossa das Graças, e aí eu consegui passar para a sexta. Nisso que eu passei na sexta, eu já estava com 16 anos. E aí eu resolvi fazer o supletivo no 15 de novembro. E aí eu parti para fazer porque eu acreditava e acredito que é possível. Não é o aluno, porque ele está com dificuldade, que devemos desistir dele, não. Ele é capaz. O que falta para ele é alguém para dar um apoio. E aí eu não tive esse apoio, mas eu sempre acreditei que é possível. Eu sempre acreditei e eu falei assim, eu vou chegar. E aí eu consegui passar, fiz o supletivo a sexta, sétima e oitava. Quando eu saí dali, do oitavo, eu fui fazer o protécnico, na antiga escola técnica. Quando eu terminei o protécnico, eu, em vez de entrar na escola técnica, eu fui para o EPAM fazer o normal. Quando eu cheguei no primeiro ano no normal, a dificuldade bateu de novo. Mas eu não desisti, eu falei, eu não vou desistir. E aí, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu fui fazer o próximo ano no 29 de maio. Você foi reprovado? Aí eu fui para o 29 de maio. E aí, o que aconteceu 29 de maio? Fui reprovado de novo. Eu voltei para o liceu em 87. E eu falei assim, não, uma hora dessa vai dar certo.
E eu sempre ouvia aquela conversa assim, você não dá para estudo. E aí eu consegui chegar e fui aprovado em 87. E aí eu passei para o Bittencourt à noite, para fazer o normal, segundo ano normal. E aí no Bittencourt, eu fiz o segundo normal, aí foi só alegria, né? Aí fiz o segundo, passei, fiz o terceiro, passei, e fiz o quarto ano normal. Quando eu terminei o normal, eu falei, agora vamos fazer uma faculdade. E fiquei pensando, qual a faculdade que eu vou fazer? Já que eu fiz normal, vou fazer pedagogia. E aí entrei no primeiro ano de pedagogia, na FAFIC. E aí, para mim, e foi nesse primeiro ano que eu despertei. O português, para mim, assim, a dificuldade enorme. Eu não conseguia. Era uma barreira o português. Enorme. Mas eu encontrei uma professora lá, a professora que Deus a tenha, Marildo, e aí com ela virou a chave. Pô, foi alguma coisa mudou. E aí eu comecei deslanchando. Passei para o segundo ano, passei para o terceiro e fui embora. Terminei, cheguei no quarto. Terminei. No quarto ano, eu decidi fazer educação física. Aí eu fazia o primeiro ano de educação física e fazia o quarto normal e dava aula no Salesiano, no Saldanha da Gama. E eu fui acreditando que era possível. E aí depois disso foi só alegria. As minhas dificuldades sumiram, entendeu? Eu consegui me superar, entendeu? E aí quando eu cheguei no final da faculdade, eu me senti assim, igual ou melhor a qualquer um da turma. Eu tenho as provas até hoje guardadas de alguns professores, que além da nota botava assim, o recadinho, muito bom, excelente. Eu tenho tudo guardado. Então eu vejo que é possível esse aluno que está dentro da rede se superar. Só depende dele, porque a estrutura que hoje o governo dá é muito grande. O governo dá tudo, só depende do aluno. A sua história, né? Não é à toa que a gente está aqui podendo bater esse papo para contar, que não é muito diferente da história de muitos alunos que nós temos na atualidade, na nossa rede municipal, em outras redes também. E, resumidamente, você disse que fez por 2 vezes o segundo ano, por 3 vezes o quinto ano, e também 3 vezes o primeiro ano do ensino médio. Bom, se a gente for somar o número de anos, né, nós estamos falando de praticamente 8 anos, claro, uma vez não conta, então cairia dá para ir lá e 5 voltar. anos a mais de tempo que você precisou. Mas você complementa dizendo que você tinha uma dificuldade com o português, com a língua portuguesa, que isso só veio a ser superado mesmo já no nível superior. O ponto que a gente quer debater aqui, Chiquinho, você vai nos ajudar, até porque você é diretor, né, de uma escola com mais de 1000 alunos, né, tem uma responsabilidade grande, uma equipe eu consigo entender. De dezenas de professores, mas você tem essa sensibilidade de que o não aprender na idade própria ou na série própria é algo que pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Mas nem sempre é esse o olhar que a sociedade tem. Verdade. Quando alguém não aprende, né? Então, assim, eu acho que você chama a atenção de que o ambiente, talvez, não sei se no âmbito da escola, talvez familiar, de certa maneira não acreditava que você, sendo alguém com reprovação escolar, pudesse ter êxito escolar. Que é muito comum a gente falar em fracasso escolar para quem tem a reprovação. Então, você reprova uma vez, reprova 2 vezes, depois você se afasta do sistema escolar. Não foi o que aconteceu com você. Não, e O que você acha que foi o seu diferencial para persistir por tanto tempo até realizar o seu sonho, né, de atuar realmente como perseverança, eu acredito. Rapaz, eu acredito que não tem ninguém que não possa. Todos nós somos capazes. O que diferencia uma pessoa da outra são as suas atitudes. Verdade. Nada mais. Eu acredito, se alguém fala comigo, não vai que não vai dar. Eu falei, quem falou que não vai dar? Eu não tentei. Eu tenho uma história aqui, quer dizer, aqui na escola eu tenho uma não, já dá para fazer um livro de história aqui.
Mês passado, uma inspetora me chamou e falou assim, o psicólogo está aí? Eu falei, por quê? Tem uma menina lá em cima, do 7º ano, que está chorando. E eu tentei conversar com ela, ela não quis. Eu falei, eu vou lá. Aí entrei, por incrível que pareça, foi essa sala aqui. Aí eu entrei e vim conversar com ela sentada no canto, eu falei, o que houve? E ela chorava. Eu falei, o que houve? Eu estou estudando muito, a cobrança da minha casa é muito grande, eu estou fazendo um curso, ninguém na minha casa me dá atenção. Aí eu falei, isso que está aí debaixo aqui, a prova? É a prova. Aí eu falei, o que houve? Eu errei aqui 3 questões que eu sei. Aí a gente se coloca num lugar do outro, empatia. Aí eu peguei a prova e deixa eu olhar aqui. Sei. Mas você tem certeza que você sabe fazer essa prova? Eu fiquei nervosa. Você sabe fazer a prova? Ela falou, eu sei. Eu falei, então para um pouquinho. Fui lá, conversei com o professor, peguei outra prova. Faz a prova aí agora na minha frente, se você sabe mesmo. Aí ela fez. Levei a prova para a professora corrigir, devolvi a ela. Ela não pode me ver hoje, me abraça. Direto, olha só como que eu consegui. Você deu uma oportunidade dela provar que ela estava recuperada. Assim, né? Porque se você começa a fazer isso, você está tirando o ânimo, né? O estímulo da pessoa de progredir, de querer mais. Problema resolvido, ela só tem hoje em dia boas notas. Porque nem todo dia você está bem, Marcelo. Nem todo dia você está preparado para fazer aquela prova. É verdade. Né? E com tudo isso, eu ainda carrego um problema dado por também falecido doutor Macomo Salem, que é a síndrome do pânico. Você sempre teve ou desenvolveu depois? Eu sempre tive e não sabia. Então, depois que eu descobri, que eu acho que eu consegui me controlar mais. Sabe lidar com isso. Né? Porque é um problema que aqui não tem ninguém perfeito, Marcelo. Eu não sou perfeito, você não existe ninguém perfeito. A gente tem que aprender a conviver com isso, cada um nas suas dificuldades. Eu não sou o melhor e não tem ninguém que é melhor. Você não é bom em tudo, tem certas coisas que você não é bom. Né? Então, por isso que hoje eu consegui chegar, né? Eu não fiz só a faculdade, como fiz também curso de eletricidade, eu sou soldador, pintor industrial, movimentador de carga, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu abri um leque. Eu já trabalhei embarcado, já fui para o sul, já fiquei nas plataformas, então eu sei como funciona. Entendeu? Por isso que hoje... E é diretor por opção. Eu acho que eu me preparei para ser diretor. Porque eu consigo olhar para o aluno de forma diferente do que um professor olha. Eu tenho aqui um caso de um aluno que ele falou comigo, ele já foi, ele não fazia uma coisa legal, e aí ele veio estudar. E aí um dia ele falou comigo, perdi, 6º ano, perdi, não quero mais ir, vou voltar. Eu falei, voltar para onde? Você perdeu em quê? Eu perdi porque eu fiquei com falta. Você perdeu? Como é que eu vou avaliar isso aqui? Parei. Aí eu falei, vai lá ver seu resultado. Eu passei. Então, rapaz, você passou. Nesse último semestre agora, né? Ele formou, terminou o 9º e está trabalhando no supermercado. E aí, Chiquinho? Olha a oportunidade. Isso que você está falando, para quem nos assiste, né, agora, é claro que no mundo de tecnologia, onde a gente consegue ver uma série, várias temporadas, né, em minutos, na verdade o Chiquinho está aqui fazendo uma reprise rápida, resumida da vida dele, que pode parecer que a gente entende, mas não é nem possível entender o que você deve ter sentido ao longo desse período, porque a reprovação escolar ela tem um efeito, inclusive psicológico, no âmbito da convivência social, né? Porque os alunos estão ali supostamente, a gente sabe que não é assim, mas supostamente nivelados. E quando alguns avançam e alguém fica para trás, a mensagem da palavra reprovar, ela é muito forte, né? Ela dá traz uma carga de que, num aspecto comparativo, outros avançaram e você não estava apto a avançar. E você aprendeu a conviver com isso, né? Isso se tornou... Eu sou experiência viva. Eu sei... Aqui, ó. Eu acredito que é possível, Marcelo. Não, e o teu caso demonstra isso. Alguns podem dizer, mas
Cada um tem uma história, Verdade. a dificuldade para um é maior do que a outra, mas no caso aqui seu, Chiquinho, nós estamos falando de alguém que foi mais de um ciclo, seja no segundo ano, no quinto ano, já no ensino médio, né? E nem por isso perdeu a esperança, a confiança, e você chamou a atenção que falta suporte, falta apoio para quem é aluno e está numa situação que às vezes é causada por fatores dos mais diversos, a questão Com da certeza, reprovação, com certeza. né? É diferente Com de certeza. associar a reprovação a desleixo, É isso aí. baixo interesse, É. né? Não assumiu responsabilidade. A reprovação pode vir por vários fatores, inclusive clínicos, Com dificuldade certeza. de aprendizagem. Eu só fui descobrir isso quando eu estava na faculdade. Porque eu conversando com uma professora, ela falou comigo, procura o médico e tudo, que deve ter algum probleminha. E eu falei, eu vou lá, eu vou encarar. Dr. Flávio Mussi, eu fui a ele, o primeiro que eu fui a ele. E ele falou comigo, você tem que se superar, você tem que enfrentar a dificuldade. Fugir é pior. Aconteça o que acontecer, encare de frente. E aí essas coisas eu consigo captar. Se eu soprar no seu ouvido assim, Marcelo, você é muito forte. Marcelo, você é muito bom. Marcelo, você não desiste. Se você conseguir captar essa mensagem, você vai longe. Entendeu? E você tem que ir aonde você acha que é lá que eu quero chegar. Eu tenho um amigo, o Dr. Ronaldo da sede, o juiz é muito meu amigo, e ele falou comigo, faça direito que vai abrir um leque. E eu falava para o doutor, mas cada um com seu cada um, doutor. O que eu estou aqui hoje é missão. Porque não é fácil ser diretor, não, mas a pressão vem de todos os lados. Vem de todos os lados. Mas é aquilo, eu acredito. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo que os alunos eles entram, terminam, vão saindo da escola, vão seguindo suas vidas. E eu acabo fazendo parte. Com certeza. Porque chega na hora que eu interfiro em algumas situações, eu consigo falar assim, não, aqui não está funcionando, vamos mudar. Não consigo abraçar tudo, ninguém vai conseguir, né? Mas tem certas coisas que a gente consegue para melhorar, para ajudar o aluno, para falar com ele, não desista. Eu consegui, com toda a minha dificuldade, eu consegui, você vai conseguir, pai. E isso dá assim um ânimo ao próximo, fora do comum. E aí, Chiquinho, a gente vê que no momento que a gente vem, né, de uma pandemia, trazendo um pouco essa conversa para a realidade da nossa rede educacional, né? Em Campos nós temos mais de 50 mil estudantes. Todos, absolutamente, foram impactados pela pandemia. Todos. Alguns, né, eventualmente já estavam com dificuldades mesmo antes da pandemia, né? O distanciamento da escola e todo o aspecto gerado, causado pela pandemia, tudo isso naturalmente traz até também perda de ritmo escolar, desmotivação para a escola, né? Mas a gente percebe hoje, nessa retomada pós-pandemia, né, a Secretaria de Educação ela percebeu que se nós não tivéssemos discutido no âmbito do Conselho Municipal de Educação que era preciso não penalizar os alunos, nós poderíamos ter uma reprovação, a julgar pelo que diversos professores mencionavam, olha, os alunos, eu estou me referindo ao final do primeiro semestre, há um ano atrás, final do primeiro semestre de 2022, após a retomada dos estudantes em regime normal, presencial na escola. E eles diziam, os alunos não estão conseguindo desenvolver, não estão conseguindo retomar o ritmo, muito provavelmente nós teremos uma reprovação em massa, né? E a gente passou a discutir isso no âmbito do Conselho Municipal de Educação, porque como é que depois de um período tão difícil, a responsabilidade poderia ser colocada nas costas dos estudantes com uma grande reprovação, quando não era possível você fazer uma retomada em tão pouco tempo, né? Foi aí que Campos entrou num processo, né, a partir de uma resolução, de uma discussão no âmbito do Conselho Municipal de Educação, de trabalhar, né, os anos de 2022 e também este ano, 2023, dentro de uma perspectiva de progressão continuada, ou seja, o estudante pode ter muitas habilidades a serem desenvolvidas,
mas isso não pode representar automaticamente reprovação escolar. Por tudo que você está falando. Quando a gente chama atenção para a reprovação escolar, não é meramente aquela comparação simplista de que se o aluno não avançar, ele vai ter a oportunidade de se recuperar. Vamos pegar um exemplo. Se o aluno estiver no 5º ano do ensino fundamental, e aí ali ele não consegue evoluir com as habilidades que o professor está desenvolvendo para o 5º ano. Ao reprovar esse aluno, supõe-se que ele vai poder, ao fazer novamente o 5º ano, ele vai poder aprender as habilidades que ele não desenvolveu no 5º ano. E aí eu faço a seguinte reflexão: e se as habilidades que ele não tem não são aquelas que são desenvolvidas no 5º ano, e sim lá no 2º, 3º ano? Ou seja, há habilidades consideradas básicas, outras intermediárias e outras avançadas, segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Se o aluno está no 5º ano do ensino fundamental, na perspectiva de desenvolver as habilidades avançadas, e ele tem dificuldades ou carência nas habilidades básicas, ele não vai conseguir. É como alguém que vai subir degraus de uma escada, e se ele não tiver os degraus que são necessários, ele não consegue alcançar o degrau mais alto. Então, há caminhos, pedagogicamente falando, que permitem que o aluno, em que pese não ser reprovado, ele deve voltar a estudar na perspectiva de desenvolver as habilidades básicas e intermediárias antes de chegar na habilidades mais avançadas. Eu penso que o que aconteceu com você, do seu ponto de vista pedagógico, você é pedagogo, eu sou professor de matemática, mas a gente estuda um pouquinho também, é que você, no 2º ano, você teve essa possibilidade de recuperar. No 5º ano, foram 3 tentativas, porque você tinha carência nas habilidades que eventualmente ficaram para trás. Positivo. Então, a reprovação uma vez não foi suficiente. Mesmo a 2ª vez também não foi suficiente, porque faltava, talvez, à época, uma estratégia pedagógica que falasse assim, que avaliasse você para identificar qual habilidade que você estaria carente e aí sim reforçar aquela habilidade. E é isso que nós estamos fazendo em campus hoje. Então, eu percebo isso, tanto com o reforço escolar, né, que a gente consegue pegar aquele aluno com muita dificuldade e dar uma atenção especial a ele, entendeu? Hoje a Secretaria dá esse suporte para a escola, o que antes não tinha, entendeu? Então, eu vejo um aluno que fala assim, me procura e fala, diretor, eu estou com dificuldade. Eu falei, vamos resolver, vamos colocar você no reforço, porque a escola hoje consegue fazer isso através da Secretaria de Educação, entendeu? Então eu vejo a importância, como também eu vejo a importância do estudo da noite, da EJA, onde eu já tive aqui pessoas me procurando e falou assim comigo, diretor, eu quero estudar. Eu falei, você está em que série? Diretor, eu não sei nada. Eu falei, não tem importância, vamos começar do zero e está caminhando hoje, já está quase concluindo já os estudos. Por quê? Porque ele acreditou. A gente depende muito da pessoa, você tem que querer. Se o aluno fala assim, eu não sei, mas eu quero, já deu o primeiro passo. Verdade. Entendeu? Então, e hoje com essa acessibilidade que a Secretaria tem de Educação, de querer o melhor para o aluno, dando todo o suporte ao aluno. Hoje eu fico assim, muito satisfeito pelas condições que o aluno tem dentro da escola. Eu costumo dizer, o aluno hoje não estuda porque não quer. Entendeu? Porque ele pode ter até problema fora, mas a escola acolhe ele, dá o suporte. Né? Eu vejo assim, nós temos aluno aqui carente. Né? Eu estou falando pela minha escola, onde é a minha realidade. E vejo que a escola dá esse suporte para que ele se supere. Ele está se superando. Nós temos alunos aqui muito inteligentes. Porque tem casos que parece que é dono do negócio, parece que o aluno vem com aquela... E para quem tem dificuldade, consegue se superar. Eu na formatura dos meus alunos, eu falei, gente, vocês não estão, ainda não se formaram, vocês estão entrando num novo ciclo. Né? Vocês conseguiram chegar até aqui, mas vocês não podem parar. E aí eu conto um pouco da minha história, para poder mostrar para que toda dificuldade eu cheguei. E eles vão chegar.
Exatamente. Quer dizer, então, eu vejo que você consegue dar ânimo a quem está achando que perdeu 1 ano, 2 anos, está tudo perdido. Não tem nada perdido. Eu, por exemplo, se eu levei 2 anos, eu aprendi mais do que você, porque eu levei 2 anos. Eu repeti 2 anos. O que não pode é desistir. É ficar ouvindo alguém falar assim, esse não dá para estudo. Não existe esse que não dá para estudo, não. Existe aquele que está com dificuldade e aquele que não tem dificuldade. Marcelo. Se você der assistência àquele que está com dificuldade, ele vai se superar. Eu não vejo problema algum nisso. Mas eu vou te dizer que dentro da prática, nossa prática social imperfeita, como ela é, você é um caso de superação, como você já se definiu, mas um aluno hoje que é reprovado por 2 vezes, né, no segundo ano, e depois 3 vezes no 5º ano, muitas das vezes a própria família acha que ele não, entre aspas, dá para o estudo. A minha. Você viveu isso na pele? A minha. Há pouco tempo, minha mãe falou assim, você foi o único que eu não acreditava. E chegou. Por mais que tivesse alguém falando alguma coisa, você tem que acreditar em você. Você é capaz. Todos nós somos capazes de chegar onde você vai escolher que você quer chegar. Você quer ser o quê? Eu queria ser diretor. Um dia eu decidi, eu quero ser diretor. Tentei a primeira vez, não fui feliz. Aguardei o momento certo e consegui. Perfeito. Entendeu? Se você me perguntar assim, você quer chegar aonde agora? Eu vou te responder. Entendeu? Não provoca, eu vou perguntar. Eu vou falar você onde que eu quero chegar. Mas é Deus lá que vai decidir. A minha parte eu vou fazer. Tá certo. Entendeu? Porque aqui eu acredito muito que não existe o dono da verdade, Marcelo. Entendeu? É a gente aqui embaixo, a gente depende, ó. É Deus e você. Acabou. A decisão da sua vida é entre vocês dois. E qual a mensagem que você passaria hoje para outros chiquinhos que ainda não descobriram, não despertaram essa leitura que você faz de que Deus e eu, juntos e fazendo esforço, a gente consegue? Quando eventualmente aquele que diz assim, mas eu faço esforço, mas não consigo, ou não consigo sentir esse desejo de fazer esforço. Porque nós estamos hoje, na nossa própria rede, a gente sabe que temos muitos alunos. Aqui na tua escola você consegue, de alguma maneira, quando toma ciência, por mais que chegue a partir de um professor, de um colega, de um estudante, enfim. Mas pensando isso para outras escolas, né? Como que seria, por exemplo, o Chiquinho como professor na sala de aula, que percebe que aquele Chiquinho jovem está com dificuldade? O que você falaria para o professor? Que tipo de atenção, ainda que seja uma turma repleta de alunos, mas o que o professor poderia, de alguma maneira, fazer para ter o Chiquinho de antigamente chegar até o Chiquinho de hoje? É conseguir mostrar para ele que ele é capaz, que ele está passando dificuldade, é temporário, que ele vai se superar, que ele precisa superar e que o professor está ali para ajudar. E não para apontar o dedo. Não para estar falando para a turma que aquele aluno está com nota vermelha, que aquele aluno não sabe. Não. Ele está com dificuldade, ele vai se superar. O professor precisa passar para o aluno que ele é capaz, que não é para ele desistir, não, que ele vai chegar. E quando o aluno, que a gente também sabe que, diante de uma situação em que não faz muito sentido a aprendizagem, ou a complexidade está muito alta, por vezes o aluno se torna infrequente, ou indisciplinado, ele não acompanha atentamente a aula. Isso também, então, de certa maneira, o professor acaba tendo o seu trabalho ali muito comprometido. Como é que ele poderia tratar com um perfil de aluno que eventualmente pode ser até em função da dificuldade da aprendizagem? Positivo. Mas o que acontece? Na minha época, eu brincava muito em sala de aula para tentar esconder a minha dificuldade. E eu tinha facilidade de fazer todo mundo rir. Dom. E aí eu tentava usar isso como defesa. É o que esse aluno bagunceiro faz.
ele está vendo, está encontrando dificuldade, ele não está conseguindo administrar isso. E aí ele quer chamar a atenção de outra forma, para a turma, ele quer chamar a atenção. E, na verdade, o que ele precisa é de atenção. Pela carência de atenção, ele procura chamar a atenção. Para desviar o foco. Você viveu isso na pele? Você fazia isso? A turma toda ria, a professora ria. Professor, eu não conheço com você. Você faz todo mundo dar risada. Mas é porque eu estava tentando me esconder. Pela dificuldade de estar lá dando, eu falei, meu Deus do céu. E agora, eu vou fazer o quê? E aí me sentia sozinho. E você não entendia a aula mesmo, não entendia nada? Não entendia. Eu li o texto e no final... Dizia nada? Falei, caraca, não pode. Mas aí eu fiquei insistindo. Muitas coisas eu aprendi sozinho. Né? Essa questão da leitura, eu tive que me virar para ver, eu tenho que conseguir. Né? Muitas coisas na vida eu aprendi sozinho. Tanto é que hoje eu sei fazer muita coisa porque eu botei a cara na reta. Porque tem isso comigo. Eu sou capaz, eu vou conseguir. Pode ter igual, melhor do que eu, não. Essa autoestima também autoestima. Sempre te ajudou. Você traz consigo desde aquela Eu trago. Você pode botar em qualquer situação. Eu vou me virar, eu acredito. Eu lembro quando eu cheguei no Salesiano em 1990. Você foi professor do Salesiano, é isso? Conta um pouquinho essa história. Eu comecei como estagiário na prefeitura num projeto Recriança, né? E da época até o governo de Garotinho. E aí, como estagiário nesse projeto, eu entrei como estagiário, no próximo ano eu fui a professor, no próximo ano eu era o coordenador do projeto, porque eu sempre acreditei. Eu entrei no Saldanha para dar aula de natação, e eu nunca tinha dado aula de natação. E aí, acho que foi em 92, um professor... Deu vontade de fazer uma piada, porque você sabe nadar, a época também sabia nadar. Então, vou contar essa, agora que vem a melhor parte. Aí encontrei com um professor, que se eu entrei na educação física, ele foi o causador, o Paulo César Medrado, ele ligou para mim e falou assim comigo, Chiquinho, me arruma um professor de natação. Aí eu falei, deixa comigo, é para quando? Terça-feira, 8 horas, tá bom. Terça-feira, 8 horas, estava eu lá. E ele falou comigo, cadê o professor? Aí eu falei, sou eu. Aí ele falou, você? Eu falei, sou eu, seu professor. Foi. Mas eu não podia falar com ele, porque eu não sabia nadar, né? Olha. Aí eu fui. Isso aí, eu não sabia, foi uma provocação. E aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? E aí era para dar aula a criança pequena, onde você entrava na piscina e ficava segurando a criança para bater a perna. Eu comecei assim, só que depois que ia todo mundo embora, eu continuava na piscina. E eu fazia, eu tenho que aprender a nadar. Entendeu? O que eu nado não é suficiente. Eu tenho que começar a corrigir onde que eu estou errado. Entendeu? Eu flexionava a perna e não tinha como, o joelho, estava feito tudo errado, tudo errado. E aí o que foi que eu fiz? Ele ia embora, eu ficava treinando. Eu fui melhorando, fui me superando, fui tirando meus tempos, fui melhorando. E no clube tinha 3 professores. E aí o presidente virou e falou assim, olha, a partir do mês que vem, eu só quero um professor no clube. E esse professor fui eu, fiquei. Mais uma superação. Fiquei, me superei. E aí o que aconteceu? Aí veio o clube, virou para mim e falou assim, estão precisando de um salva-vida no clube, no Saldanha da Gama. Aí aí falou assim, você é salva-vida? Eu estou aqui, sou um salva-vida. E comecei a ficar como salva-vida sábado e domingo no clube, Saldanha da Gama. E aí Você tinha alguma capacitação específica para ser salva-vida? Ainda não. Aí o clube foi e mandou fazer um curso bombeiro, de salva-vida no bombeiro. Com isso, o capitão, não sei se era um oficial, ele foi no clube, iria me dar a carteira, mas tinha que fazer avaliação comigo. E aí ele falou assim comigo, foi lá no clube e falou assim, mas eu já tinha treinado, já estava feito. Ele falou, nada para eu ver, nada peito. Aí eu falei, nada crawl, nada costa, mergulho, sai do lado, eu fiz tudo. Ele falou assim, muito bem, gostei. Quando ele ia me dar a carteira, surgiu o bombeiro, o curso salva-vida. Ele falou assim, faz o curso salva-vida lá. E aí eu fiz lá no SESI, administrado pelo bombeiro. Na época foi o tenente Javoski.
Já até aposentou como coronel. E ele deu o curso. E aí eu tenho até hoje minha carteira lá de salva-vida. Aí eu fiquei no clube como salva-vida. Muito tempo. Quando você chama atenção para isso, né, você fala da questão de se colocar, mesmo não estando 100% preparado, mas se preparando ao longo da caminhada, Se preparando. né, eu acho que isso vale também, né, para você que é nosso aluno da rede municipal, que está sentindo dificuldade, que vê que não está fazendo muito sentido, eventualmente, está na escola, está na sala de aula e aquilo que o professor está explicando, você não está conseguindo entender. Nosso diretor Chiquinho aqui, ele sabe bem o que é isso. Os nossos professores também têm a chance de refletir um pouco melhor sobre essa questão que o Chiquinho fala, em função da carência, da dificuldade, às vezes, a atitude do aluno é de chamar a atenção, até com atitudes indisciplinadas. Então, educação é algo muito complexo, porque a educação começa com pessoas e termina com pessoas, e as pessoas são diferentes, né? É por meio de uma convivência inclusiva, é por meio do respeito ao próximo, independente de como é o próximo, né? O respeito vem antes da palavra próximo, então é preciso esse respeito. E a história do Chiquinho, ela nos traz uma possibilidade de refletir profundamente, primeiro, a partir de nós mesmos. Será que nós estamos nos desafiando suficientemente? Será que a gente está dando o nosso melhor? Será que a gente tem autoestima para acreditar que a gente pode sonhar e realizar esses sonhos? Se a gente esperar algo cair do céu, se a gente esperar que alguém nos entregue tudo pronto, a vida não terá muito sentido. O sentido da vida passa certamente por essa busca que dê um significado, pela contribuição que eu possa ter enquanto indivíduo, com a sociedade, com aqueles que estão próximos de mim. E viver é ter desafio, né? O Chiquinho traz aqui uma riqueza de exemplos. Sabe, Chiquinho, a gente poderia ficar aqui horas e você trazendo exemplos, tanto da tua própria vida quanto de outras vidas que você ajudou. Mas eu vejo que a tua experiência e a chance que você está dando da gente compartilhar aqui no nosso Hora da Educação vai permitir que outras pessoas também possam refletir sobre as dificuldades, as barreiras e principalmente o caminho da superação, porque ele existe. É sempre um caminho que está ali esperando que você escolha seguir. É verdade. E depois do Saldanha, que eu acabei me virando aprendendo, eu fui para o Universo, fiz pós-graduação em natação. Ainda tem pós-graduações, né? E indo, que eu fiz, né? Depois de estar assim, top, eu tive um aluno lá, ainda era criança ainda, e eu dava aula na piscina pequena, foi um dos filhos do garotinho, que foi aluno meu lá. Feito, não? Se não foi ele, foi o irmão dele. Novinho lá, e eu dava aula para ele lá. Entendeu? Quer dizer, então, é acreditar, gente. Eu acho que a palavra é acreditar. Se você acreditar em você, você chega. Não deixa o desânimo bater, não. Entendeu? Essa semana eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer mais uma faculdade. Vou fazer psicologia. De prática você acaba tendo muito, está te faltando teoria, talvez. Não, não, a prática é fora do comum. A prática é o que eu digo a você. Se você tiver fé em Deus, acreditar que é possível, ninguém te segura, não, você. Por mais que todo mundo pode falar assim, não vai dar em nada isso aí. A pessoa não sabe de nada, rapaz. O compromisso é você com Deus. Perfeito. E se você não botar Deus na sua história... É vazia também, né? A história fica vazia. Fica vazia. Às vezes eu me emociono, porque só sabe quem passou. Com certeza. Não adianta toda vez que eu toco no assunto, eu consigo me emocionar, porque você volta no tempo. Isso não é só uma história, né? Tem uma vida inteira para você hoje poder chegar. De você ficar numa sala de aula, né, o liceu na época, e tá o professor explicando, você falou assim, e agora? Aí vinha a prova, você agora ferrou tudo, agora lascou tudo. Entendeu?
É um estado de sofrimento, podemos definir assim, né? O aluno que está no ano escolar, frequentando as aulas, mas não consegue acompanhar as atividades, é um estado de sofrimento. Por isso que, na verdade, ele quer fugir. A primeira oportunidade que ele tiver para fugir, ele vai. Se alguém falar com ele, vem me ajudar aqui para fazer qualquer coisa, ele vai. Ele quer um motivo para não estar naquela situação, né? Ele quer. A primeira oportunidade que tiver, ele vai, Marcelo. Entendeu? Por isso que eu vejo que hoje a secretaria dá um apoio muito bom. Entendeu? Dá uma estrutura boa. Chiquinho, realmente a sua história ela contribui muito para a nossa educação de campus. A gente tem muita alegria de poder contar com você como diretor, né, da Escola Marechal Arthur, sendo, portanto, né, um membro dessa rede importante que nós temos, com tantos outros diretores e diretoras. E a tua história, ela nos emociona, mas também nos incentiva a acreditar que vale a pena a educação. Não vale. Eu acredito muito, Marcelo. Se na rede tiver 240 diretores, eu sou o que acredito mais. Acho que você já fez suas considerações, mas é chegado o momento de você fazer suas considerações finais desse nosso bate-papo aqui. Eu só quero agradecer a todos, entendeu? Agradecer ao Marcelo, né, Marcelo? Eu tenho que agradecer muito a você pelo apoio, entendeu? Eu vejo você como um cara que está perto de todos os diretores, entendeu? Está sempre incentivando, dizendo que vamos, que eu vou te ajudar, e isso é bom, entendeu? A toda a sua equipe está sempre dando esse apoio, e só agradecer. Esse talvez tenha sido o nosso Hora da Educação com maior grau de emoção e numa temática muito relevante, que a gente, às vezes, ouve a discussão de reprovação e aprovação de maneira tão superficial, né? Mas acho que nada como a vivência, a experiência ser colocada aqui, né? A gente que fala que educação ilumina vidas, o exemplo está aqui, né? Eu queria só falar mais uma coisa. Se você conseguir descobrir o aluno que está com dificuldade, traz ele para perto. Vamos tentar salvar ele. Acolhimento, né? É a palavra. Então vamos para a nossa Hora da Reflexão. Hora da Reflexão. E na nossa Hora da Reflexão de hoje, a mensagem é: vencedor é quem possui habilidade de se reerguer, disse Mariana Moreno. Acho que tem tudo a ver com a tua história, né? E eu aproveito também para, num destaque específico da semana que a gente se envolveu no nosso bate-papo aqui, chamar a atenção para a inauguração do espaço físico da nossa EFEM, Escola de Formação de Educadores Municipais, ocorrida no dia de hoje. Você que é servidor da nossa rede municipal de educação, professor, pedagogo, todas as outras atividades profissionais, nós vamos incentivar cada vez mais que o processo de formação continuada, formação em serviço, se faça presente para que a nossa rede municipal de educação possa ter os profissionais cada vez mais capacitados. E assim a gente vai concluindo mais uma Hora da Educação com Marcelo Feres. Te agradeço imensamente por trazer essa carga de vibração positiva, de energia, de emoção e mostrar para a gente que vale a pena superar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Hora da Educação, com Marcelo Feres.